Lipídios para o Enem. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal, dentro do curso Pra Enem 2016. Um curso de biologia de graça, porque você merece. É isso mesmo galera, um curso de graça de biologia para o Enem 2016, onde toda terça-feira e toda quinta-feira eu disponibilizo aulas para vocês de biologia para o Enem deste ano 2016. Aqui na descrição tem um material bacana para você baixar, para você fazer o download desse material. Você clica aqui embaixo, é uma apostila que eu fiz específica para essas aulas que eu venho tratando aqui no Enem. Com o tempo vai haver questões que eu vou estar resolvendo aqui, que vai ser desse material, então você pode baixar um materialzinho bacana, tem lá os conteúdozinhos teóricos e você vai gostar com certeza. Outra coisa, se você tem algum amigo também que não está tendo conhecimento desse curso de graça, indica ele, apresenta ele no meu canal, manda ele vir aqui se inscrever. E se você também não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, é um curso de graça porque você merece. Hoje eu vou estar falando sobre lipídios, ao que compete Enem, o jeito que o lipídio pode cair no Enem. Eu vou estar aqui tratando de um jeito bem contextualizado, uma vez que o lipídio é um dos principais compostos da membrana plasmática. Membrana plasmática, que é aquela membrana que reveste a célula, é aquela membrana que forma a célula. E diversas organelas membranosas vão possuir lipídio em sua constituição. Por isso que é importante você conhecer o lipídio, porque o lipídio faz parte das nossas células. Além de existir muitas proteínas, também existem lipídios, mas é claro que existem mais proteínas. Mas em segundo lugar vem os lipídios. Nosso corpo também tem uma reserva de lipídio na forma de gordura que fica no tecido adiposo. Isso acaba sendo importante demais, porque o lipídio ele também pode ser convertido em energia, ou seja, além do carboidrato, que é uma fonte de energia, o lipídio também é uma fonte de energia. Mas a principal função do lipídio é a função estrutural. O lipídio tem essa função estrutural e é sobre essa função que eu vou estar comentando com mais ênfase nessa aula de hoje. Então eu reservei para vocês algumas informações importantes que você tem que saber sobre o lipídio. Não espere aqui você encontrar uma aula hiper mega bioquímica do lipídio. Não, velho, não cai dessa forma. Se você quer assistir uma aula de bioquímica de lipídio para os vestibulares de medicina, aqui no meu canal tem uma aula de lipídio desse jeito. Mas aqui para o Enem é uma avaliação que vai avaliar, lógico, as suas competências, as suas habilidades e as suas atitudes. Então eu vou explicar o jeito do lipídio de um modo bioquímico, mas de um modo bem contextualizado. Então vem comigo e confia que o que eu explicar é muito importante. Vem comigo entender essa bagaça agora. Beleza, se você pensa que eu já vou falar aqui agora de é lipídio, então Patrick já vai comentar de óleo e gordura. Você tá muito enganado, viu meu amor? Tá muito enganado, porque existem outras habilidades e competências sobre o lipídio que você tem que saber, e é sobre essas que eu vou começar falando aqui. Olha só, o lipídio é uma molécula gigantesca, é muito grande. Ela é formada basicamente por duas estruturas. Quando eu falo basicamente, porque não é uma exclusividade. A característica do lipídio é a sua insolubilidade, ou seja, é insolúvel em água. Mas não é todo lipídio que é formado pela mesma coisa, beleza? Em biologia a gente chama de lipídio basicamente aquela coisa que não é solúvel na água. Mas isso aí de um termo mais aprofundado. Mas pra gente entender uma coisa, é o seguinte: lipídio é um composto insolúvel. Morreu o assunto. De que ela é feita? Ela é feita basicamente de duas moléculas. Basicamente porque outras moléculas podem entrar na composição do lipídio. Quais são essas duas moléculas basicamente que formam o lipídio? Os ácidos graxos e o glicerol. Então, se porventura caia numa prova tua,
perguntando lá, no processo digestório, as enzimas, qual é o nome da enzima que quebra lipídio? A enzima é uma proteína que acelera reações químicas e existem as enzimas digestórias que vão lá quebrar os nutrientes, lá os alimentos, lá as matérias orgânicas. Se perguntar para você qual é o nome da enzima que porventura digere o lipídio, lipase, beleza? Lipase vai estar aí digerindo os lipídios. Também o lipídio, a digestão do lipídio também vai contar com a ação do suco biliar, que não é enzimas, mas também vai estar atuando na digestão dos lipídios. A Maria já está falando de digestão, não existe aqui fragmentação, é tudo junto, beleza? Então basicamente o lipídio é feito de ácidos graxos e glicerol e é uma molécula insolúvel em água. Ok, aí eu coloquei, ó, são insolúveis e são apolares. Apolares porque diferente da água, que tem lá polo positivo e polo negativo, isso não vai existir nos lipídios, ok? Morreu o assunto, morreu, é só isso mesmo. Olha só, nunca esqueça disso. Já vou começar falando do principal lipídio presente na membrana plasmática. Na realidade, esse lipídio, ele não é um lipídio, ele é um grupo de lipídios que recebem esse nome aí, chamado de fosfolipídio. Na verdade, os fosfolipídios são diversos tipos de lipídio que fazem parte dessa família. Mas, no geral, fosfolipídio eu vou colocar como se fosse um lipídio. Fosfolipídio é o principal tipo de lipídio que compõe a membrana plasmática. Membrana plasmática é aquela membrana que reveste a célula. Então olha para cá. Coloquei aqui, o lipídio é um dos principais componentes da membrana plasmática. Então, caso pergunte para vocês numa prova lá, qual da matéria orgânica, além da proteína, é um componente importante da membrana plasmática que promove a sua insolubilidade? Opa, lipídio? Mas de que tipo? Fosfolipídio. Além do fosfolipídio, existe outro. Mas olha aqui que bacana essa estrutura que eu estou apontando aqui, é o fosfolipídio. Eu vou colocar daqui a pouco uma molécula mais ampliada. Aqui agora, olha que molécula fabulosa. O fosfolipídio é formado por uma parte, deixa eu voltar aqui, por uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Na aula sobre água, eu falei muito bem o que seria hidrofílico e hidrofóbico. Hidrofílico quando tem afinidade com a água, hidrofóbico quando não tem afinidade com a água. E esse fosfolipídio ele é formado por uma parte lipídica, que no caso vai ser uma parte hidrofóbica, e uma parte hidrofílica formado aí pelo fosfato e formado por outros compostos. Então, olha aqui o fosfolipídico. Vai ter a cabeça hidrofílica formado por glicerol, que vai ser a parte também importante do lipídio, mas também vai ter o fosfato e vai ter a colina. E vai ter o ácido graxo. Então, glicerol e ácido graxo vai estar formando o lipídio e vai ser um lipídio conjugado, digamos assim, junto com o fosfato e a colina, que vai ser a cabeça hidrofílica. Então, se a partir de hoje perguntar para você qual é o principal lipídio componente da membrana plasmática, assinale fosfolipídios, beleza? Além do fosfolipídio, um dos principais componentes da membrana plasmática é o colesterol. Essa é para você que só acha que o colesterol é ruim. Eu não sei de onde foi que tu tirou isso, mas o colesterol, depois do fosfolipídio, é um dos principais lipídios que compõem a membrana plasmática. Então, para morrer aqui o assunto, 2 lipídios compõem a nossa membrana plasmática, o fosfolipídio e o colesterol. Não esquece disso. O fosfolipídio é uma molécula de lipídio conjugado que vai ter uma característica anfipática, porque vai ter uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Continuando aqui a história sobre o colesterol, tu também não pode esquecer disso, que o colesterol faz parte do grupo dos lipídios chamados de esteroides. Então, se caso mande você citar o nome de um esteroide, você coloca o colesterol. Mas além do esteroide, também tem outros hormônios que têm natureza lipídica, testosterona, progesterona. Mas colesterol aqui é o que é importante. Então, se perguntar para você um tipo de esteroide componente da membrana plasmática, você assinala lá a opção colesterol. Sobre colesterol, uma grande linkada agora de uma coisa que é muito importante você saber para você não ficar nessa dúvida. Esse negócio de LDL e HDL,
Por alguma razão, você acaba chamando de ruim e de bom, no jargão médico chama de ruim e de bom, mas é apenas de um modo apelido, não é na realidade que é ruim ou que é bom, é um apelido que se dá a essa molécula LDL, que no caso vai ser uma molécula ruim, e HDL vai ser uma molécula boazinha. Mas entenda uma coisa, olha só, o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Não é que o LDL e o HDL sejam tipos de colesterol. Colesterol bom é o HDL, colesterol ruim é o LDL. Não é bem assim. O LDL e o HDL são lipoproteínas, ou seja, são proteínas conjugadas com determinados tipos de lipídio, ou determinados tipos de lipídio ligados a determinados tipos de proteínas, que formam uma molécula gigantesca chamada de ou LDL ou HDL, que são proteínas transportadoras. O LDL é uma proteína transportadora de colesterol. Ou seja, todo aquele colesterol, aquele lipídio que você comeu, aquela gordura, tudo mais, veio ali no meio colesterol e aconteceu a absorção lá no seu intestino. Quem vai transportar esse colesterol lá, de quando cai na corrente sanguínea do intestino para as diversas células, quem vai transportar ele vai ser o LDL. Assim também como o colesterol que vem do fígado. Quem vai transportar vai ser o LDL. É o principal transportador de colesterol, que se associa ao colesterol e vai transportar para todo o corpo. Agora, se aumenta a concentração de colesterol no sangue, acontece um desequilíbrio do LDL. Eles acabam ficando presos nas artérias, promovendo a aterosclerose. Isso não é legal. Justamente por esse aumento, digamos, eu vou contar uma espécie de história. De acordo com esse aumento de colesterol, é como se os LDLs fossem mototáxis, que carregasse um colesterol, digamos assim. Se aumenta a quantidade de colesterol, diminui a quantidade de LDL, não tem lá o suficiente, então aumenta a quantidade de colesterol. Então o que é que acontece? Uma molécula chamada de HDL, que no caso é uma lipoproteína de alta densidade, ela que na realidade transporta fosfolipídios, vai aí atuar no transporte também de colesterol. Ela pega esse excesso de colesterol que se encontra nas veias, nos vasos sanguíneos, e leva lá para o fígado. E o fígado acaba excretando isso na forma para bile ou de sais biliares, beleza? Então, esse excesso ele retorna lá para o fígado, onde possivelmente vai ser usado na produção da bile e do suco biliar, ou vai ser importante para a produção de sais biliares. Então, o HDL acaba sendo colesterol bom, porque ele diminui as quantidades de colesterol no sangue. E o LDL acaba sendo ruim porque ele acaba aí aumentando, digamos assim, a quantidade de colesterol no sangue. Então, se porventura cair isso numa prova sua, saiba distinguir quem é bom e quem é ruim. Beleza? Olha só, outros tipos de lipídios, além do fosfolipídio e do colesterol, também entram dentro da classificação lipídica, que são os glicerídeos, são os cerídeos e os carotenoides. Eu quero aqui enfatizar agora sim os glicerídeos, que vai entrar aí o grupo do óleo e das gorduras. Então, se porventura pergunte para você de que tipo de lipídio é o óleo e a gordura, você fala que são glicerídeos, e na verdade são triglicerídeos, o nome mais correto. Então, o que é que poderia se cair de interessante com relação a óleos e gorduras? A questão de gorduras insaturadas e gorduras saturadas, que a literatura aí diz quem é bom, diz quem é ruim. Mas olha só, óleo líquido a temperatura ambiente geralmente é formado por gorduras insaturadas. O que é uma gordura insaturada? É uma gordura formada por duplas ligações, ou seja, tem duplas ligações na molécula que forma esse tipo de lipídio. No caso, na formação dos ácidos graxos. A gordura saturada, pelo contrário, ela não vai ter ligações duplas, vai ser apenas ligações simples. No caso, vai ser uma gordura sólida a temperatura ambiente.
É possível também mudar o estado físico do lipídio, mas isso aí já é uma outra história através da transesterificação ou de outros meios aí, que numa aula aqui no meu canal, junto com o professor Rafael Barbosa de Química, ele aborda muito bem essa questão. Mas aqui pra gente, pra Enem, eu queria que você levasse isso, que existem os glicerídeos, os cerídeos, que são as ceras, os carotenoides, que são pigmentos que vão estar presentes nos vegetais, e com relação a gorduras insaturadas formadas por ligações, não é que seja formada por ligações, mas o que caracteriza uma gordura insaturada são as duplas ligações que existem em sua molécula, e o que vai caracterizar uma gordura saturada é a inexistência de ligações duplas. Então, óleo formado por gorduras insaturadas, digamos assim. Gorduras formadas por ligações simples, portanto, gorduras são saturadas. Óleo insaturado, gordura saturada. A gente fica meio assim receoso em falar de lipídio, porque na realidade, gente, estudar as moléculas orgânicas de modos isolados é muito simples e acaba não sendo tão interessante. O importante é você saber que o lipídio é uma molécula estrutural e energética estrutural, porque vai estar na composição de várias moléculas e da célula principalmente, além de que nós temos um grande tecido que armazena o excesso de gordura, o tecido adiposo, muito utilizado quando o nosso corpo precisa de energia, e essa gordura acaba sendo convertida talvez em moléculas de glicose ou diretamente podem ser oxidadas para poder fornecer energia. Então, sobre o lipídio, não esquece disso, não esquece dessa classificaçãozinha de fosfolipídio, colesterol, glicerídeos, cerídeos e carotenoides, com relação a ligações simples, gordura saturada, ligações duplas, gorduras insaturadas. É isso mesmo, o jeito aqui que eu expliquei foi de um jeito mais contextualizado. Tenho certeza que você entendeu. Se você não baixou o material, baixe o material. Se você tem amigos que não estão sabendo desse curso, avisa para eles, para poder ele também ganhar esse conhecimento, e você vai ajudar seu amigo, você vai ajudar meu canal. Meu WhatsApp está aqui embaixo para tirar suas dúvidas. Pode manter contato comigo que eu tiro na hora a sua dúvida. Gente, beijo, valeu e até a próxima!